Mensagem número 26 de 2018, número 509 de 2017, na origem pela qual a Presidente da República submete à apreciação do Senado a indicação do senhor Rodrigo Limpe Nascimento para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, na vaga decorrente do término do mandato do senhor José Jurosa Júnior. Parecer número 4 de 2018 da CI, o relator, o senador Roberto Muniz. Discussão do parecer. Não havendo quem queira discutir, está encerrada a discussão. Passa-se a votação que, de acordo com o disposto no artigo 291 do Regimento Interno, deve ser procedida por escrutínio secreto. As senhoras e os senhores senadores já podem votar. E eu convido os senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos em processo de votação nominal. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Senhor presidente, eu queria registrar a solicitação a Vossa Excelência para que a gente pudesse, nessa ordem do dia, ler o requerimento da CPI do setor elétrico. E gostaria, senhor presidente, de estranhar essa indicação rápida, sem tempo de discussão, aqui da diretoria da ANEEL, uma diretoria de uma empresa, de uma agência tão importante para a vida do brasileiro, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, onde não tivemos o tempo de debater adequadamente a questão. Não tenho nada contra os dois indicados, que são duas pessoas de carreira, duas pessoas boas, não estou aqui fazendo nenhuma discussão em detrimento ao indicado. Rodrigo, que está ali, Rodrigo Lima, é uma pessoa boa, não estou aqui para protestar contra a pessoa do Rodrigo. O que eu gostaria, senhor presidente, o senhor está falando com o pai do ex-ministro de Minas e Energia aí, é que a gente pudesse, para o Brasil inteiro, pudesse ler o requerimento da CPI do setor elétrico, que a gente pudesse instalar, pôr a limpo a questão das propostas que estão sendo discutidas aqui sobre o setor elétrico brasileiro, porque há assinaturas regimentais necessárias para poder fazer isso. Está aí na casa há mais de 2 meses esse requerimento, e eu preciso que esse requerimento seja lido, porque a gente fica aqui indicando, sem detrimento nenhum ao indicado, diretor da ANEEL, até porque votei favorável lá na comissão, vou votar favorável de novo aqui, não é essa a questão. Mas precisamos discutir com a profundidade necessária a questão da política do setor elétrico nacional, senhor presidente. Então, eu gostaria de fazer esse apelo a Vossa Excelência, conforme Vossa Excelência me solicitou, no início da comissão da ordem do dia, para a gente poder ler esse requerimento, já que há assinaturas o suficiente, e a gente poder instalar a CPI do setor elétrico, porque não pode a gente pensar que está tudo bem com a coisa acontecendo como está, com a energia elétrica cada vez aumentando mais o valor, e com a gente não ter uma política clara de como vamos fazer a discussão do setor elétrico brasileiro. Obrigado, senhor presidente. Convido os senadores e senadoras que venham ao plenário. Estamos no processo de votação nominal.
Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor. Eu queria aqui ler uma nota da nossa bancada acerca do posicionamento do chanceler brasileiro, senador Aloysio Nunes, à solicitação de ex-chefes de Estado europeus e outras autoridades de que Lula possa concorrer às próximas eleições presidenciais. Isso é um exemplo acabado do grau de mesquinharia, de inabilidade que tomou de assalto a diplomacia do Brasil. As declarações de François Hollande, ex-presidente da República Francesa, Máximo D'Alema, ex-presidente do Conselho de Ministros da Itália, Hélio Di Rupo, ex-primeiro-ministro da Bélgica, Enrico Letta, ex-presidente do Conselho de Ministros da República Italiana, e Romano Prodi, ex-presidente do Conselho de Ministros da República Italiana também, apenas refletem as preocupações e inquietações que assaltam todas as consciências democráticas do continente europeu e do mundo. Nelas não há nada de arrogante. Repetem o óbvio. A prisão de Lula é apressada e questionável, assim como o impeachment de Dilma, cuja integridade nunca foi questionada e já era uma preocupação séria. Solicitam respeitosamente que o presidente Lula possa se submeter livremente ao sufrágio do povo brasileiro. Alinham-se desse modo aos desejos da maioria do povo brasileiro. O nosso hábil e educado, entre aspas, chanceler, talvez não saiba, mas os acontecimentos ocorridos desde o golpe de Estado, ao qual ele serve, causam justificada apreensão em todo o mundo. Segundo Nunes, as declarações de personalidades europeias que, tendo perdido audiência em casa, arrogam-se o direito de dar lições sobre o funcionamento do sistema judiciário brasileiro, causam incredulidade. Ora, incredulidade e estupor causa a resposta incivilizada, intolerante, agressiva e cabotina de Nunes, que pensa talvez estar lidando com os serviçais que obedecem aos seus rompantes de caudilho de província. Não é a primeira vez que Nunes e seu antecessor demonstram total incompetência e inabilidade para representar os interesses brasileiros no concerto das nações, emitindo declarações raivosas e estapafúrdias, cobrindo de vergonha o país e um corpo diplomático de extrema dedicação e profissionalismo. Finalizando, é por essas e por outras razões que o Brasil, sob a gestão dos golpistas, tornou-se um lamentável pária diplomático, um país a ser evitado, que abana o rabo para o império e morde raivosamente quem ousa dele discordar. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, senadora Marta. Eu quero falar de um requerimento que fiz, que já está aí na mesa, nos termos do artigo 222 do Regimento Interno do Senado, a inserção em ata de voto de solidariedade a Michela Mares, vítima de injúria, agressão, espancamento e ameaça de morte por seu companheiro, o senhor Roberto Caldas, ex-juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, sobre quem recai ainda a acusação de assédio sexual a 2 babás de seus filhos. Eu requero o apoio dos nobres pares ao presente voto de solidariedade a Michela Mares, vítima dessa violência que acima descrita, em caso revelado pela edição da revista Veja do final de semana. São estarrecedores as denúncias contra o advogado Caldas, que renunciou ao cargo agora, de juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com sede na Costa Rica. Nós ficamos, além de tudo, sem uma representação nessa importante corte, além da vergonha. Antes, assim, do que ter essa representação. Mas é uma perda para o Brasil, nesse momento, ficarmos com essa vaga na Corte Interamericana de Direitos Humanos. O homem... Esse senhor dava entrevistas sobre o combate à violência contra a mulher, representava o nosso país e passava a imagem
insuspeita de ser defensor da mulher e dos direitos humanos. Conta Michele que no dia 23 de outubro de 2017, Roberto Caldas bateu nela com violência e teria também nesse dia ameaçado pegar uma faca e matá-la, mas foi impedido por funcionárias e acabou dando socos e empurrões. Michela fala que gravou 6 anos de conversas com o marido, nas quais ele agredia fisicamente e verbalmente. Isso sempre chama a atenção das pessoas, porque se alguém apanha 6 anos e fica gravando o que apanha e os xingamentos, por que não vai embora? Mas você tem alguma experiência, e eu tive uma experiência em consultório com algumas mulheres vítimas de agressões desse tipo, é a síndrome do macho poderoso, que a mulher é aniquilada, a autoestima dela passa a não existir, as ameaças passam a ser montanhas e o medo de perder os filhos e de serem independentes financeiramente acaba com que elas fiquem nessa situação. Essa senhora só saiu dessa situação quando sentiu que tinha uma faca que podia matá-la em algum momento. Nós vimos algumas das falas em reportagem online da Veja, são chocantes. E o Ministério Público chegou a pedir que o juizado concedesse uma medida protetiva para proibir que ele se aproximasse da mulher, mas o juiz negou por considerar que Caldas já saiu de casa e porque, para o magistrado, as questões que envolvem o casal são aparentemente financeiras. É inacreditável uma coisa como essa. Tem gravação, tem testemunha, tem as babás que falam do assédio e o juiz ainda fala isso. Aí as mulheres morrem e ninguém entende por quê, assassinadas. E o advogado fala em interesses financeiros e que as agressões seriam verbais, negando a violência física. No entanto, a Lei Maria da Penha, no seu artigo 7º, inciso 2º, pune, entre as formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, a violência psicológica, entendida como qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, que vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Mesmo que fosse o que, de modo imperdoável, se diga apenas agressão verbal, isso no Brasil hoje é crime. Consta ainda do Código Penal brasileiro, a violência sexual pode ser caracterizada de forma física, psicológica ou com ameaça, compreendendo o estupro, a tentativa de estupro, o atentado violento ao pudor e o ato obsceno. Um advogado com profundo conhecimento jurídico, com posses, alta posição social e ainda representando o nosso país, não pode sair impune, porque mais do que saber de tudo que cerca o direito da mulher e os direitos humanos, ele pregava contra todos esses abusos. É um tapa na cara da sociedade brasileira. Temos de cobrar punição exemplar, assim como evidenciar que a violação dos direitos humanos acontece em todos os estratos sociais. Temos de dar o mesmo tratamento aos agressores, a condenação, o cumprimento da pena. Não importa se o agressor é pobre ou rico, desconhecido ou ilustre. A lei é para todos e não vamos deixar de punir. Nenhuma mulher deve se calar e o Estado não pode se omitir. Por isso, toda a solidariedade a Michela Mares e todo o nosso apoio. Muito obrigada. Presidente, pela ordem. Pela ordem, na sequência, vou encerrar a votação. Senhor presidente, nos termos do regimento, apresentei o requerimento, nos termos especificamente do parágrafo 2º do artigo 50 da Constituição da República, combinado com artigos 216, inciso 1 e 5º do regimento interno, encaminhei requerimento aí à mesa, considerando a necessidade de esclarecer as informações relativas ao noticiário de diversos veículos de comunicação brasileiros, que revelam a existência de documentos da CIA, Central de Inteligência Americana, noticiando a adoção de política de execução sumária de pessoas durante o período da ditadura militar no Brasil, no governo do presidente Ernesto Geisel.
Considerando, senhor presidente, a tramitação nesta Casa do PLS 237 de 2013, de minha autoria, que define crime conexo para os fins do disposto no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 6683, de 28 de agosto de 79, a chamada Lei da Anistia, requeiro ao senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores que sejam prestadas as seguintes informações e remetidos os documentos abaixo relacionados. 1. Quais as providências foram adotadas pelo Ministério das Relações Exteriores para a obtenção de cópias de todos os documentos produzidos por aquela agência, no caso a CIA, e outros órgãos relacionados à defesa, segurança e política externa do governo norte-americano sobre o referido assunto. Ainda, sejam remetidos, assim que recebidos, todos os documentos enviados pelo governo americano que contêm os referidos registros ao Senado Federal para instrução do mencionado projeto em curso nessa Casa. Então, senhor presidente, o que eu apelo a Vossa Excelência é o seguinte: este requerimento seja o quanto antes designado um relator por parte da mesa diretora, como preceitua o regimento interno do Senado, e seja apreciado com celeridade. Como é de conhecimento de todos, o nosso Ministério das Relações Exteriores, o nosso Itamaraty, já despachou favoravelmente uma requisição feita pelo Instituto Vladimir Herzog, mais em especial pelo senhor Ivo Herzog, filho de Vladimir Herzog, em relação a solicitar da CIA todos os documentos relativos à ditadura militar brasileira. Eu reitero, é importante que o Senado Federal saiba quais as providências tomadas por parte do Itamaraty em relação a isso. Já foi comunicado, já foi tornado público, é importante que nós saibamos oficialmente. E, por fim, tão logo cheguem ao Brasil esses documentos solicitados da CIA, eles sejam encaminhados ao Senado Federal para que possa orientar o projeto de lei de revisão da Lei da Anistia que tramita aqui. Até a chegada desses documentos, eu requeiro também, senhor presidente, que o projeto de lei 237 de revisão da Lei da Anistia seja sobrestado para que possa subsidiar esse projeto, essas informações. São estas as solicitações que requeiro, este o requerimento que apresento, senhor presidente, e estas solicitações que apresenta a Vossa Excelência para que esse requerimento seja apreciado com celeridade. Todos já votaram? Vou encerrar a votação. Está encerrada a votação. Votaram sim, 41 senhoras e senhores senadores, não 9, 2 abstenções. Está, portanto, aprovado o nome do senhor Rodrigo Limpe Nascimento para exercer o cargo de diretor da Agência Nacional ANEEL. Será feita a devida comunicação à Presidência da República.